Estão, né? Bem-vinda, Isso. Anne. Bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo? Como vocês estão? Gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui novamente. É o momento em que nós, no setembro, trabalhamos bastante, focamos na importância da valorização da vida. Não somente no mês de setembro, mas é um mês em que mundialmente as pessoas focam bastante, utilizam bastante o amarelo, não somente na cidade, nas escolas também, como eu sou professora. Então, nós focamos bastante a valorização da vida dos nossos alunos, de todos os nossos profissionais da escola também, para que esse mês seja ressaltada a importância de amar a vida. Amar você em primeiro lugar. Muito bem. Para cuidar da gente, nós aqui precisamos lembrar que temos que fazer isso. Nós e em relação uns aos outros também, né, Anne? Com certeza. Estar atento àquele momento em que você está triste ou preciso conversar com alguém. Está tudo bem você não estar bem o tempo todo. Porém, se essa persistência de você não querer conversar com ninguém, se isolar, estiver durante muito tempo, algo errado está acontecendo. Não é normal você ficar muito tempo sozinho, isolado, sem querer conversar, sem querer se aproximar das pessoas. Muito bem. E tudo isso a gente pode, às vezes, ajudar bastante com uma pequena conversa, né, Anne? Com certeza. Conversar faz toda a diferença. A terapia, nós buscamos isso também, momento de acolhida, de escuta, para que essa pessoa se sinta realmente amada, entenda o processo da terapia. Porque não é somente na terapia, você tem que utilizar esse momento também no seu trabalho, com a sua família, qualquer local que você está. E a campanha tem justamente esse objetivo, né? De nos chamar a atenção para esse tema, né, Anne? Com certeza. O amarelo, ele remete à vida. Não é à toa que foi utilizado, né, uma das estratégias de marketing, o próprio girassol. Porque ressalta a importância da criança entender que uma flor é linda, é bonita. Então, nós, né, o nosso cérebro faz associações. O eu amarelo remete a essa vida, essa alegria, essa luz que nós precisamos ter. Mas, para que essa luz aconteça, essa luz tem que vir dentro de mim. Se eu estou bem, eu vou remeter isso às outras pessoas. Agora, se eu não estou bem, eu vou ficar mais quietinho, mais quietinho no meu espaço, não querer visualizar tanto a luz, a natureza. Por isso, o amarelo. Muito bem. Milena, tem perguntas? Sim, quando a gente fala no acolhimento, né, doutora? Com relação ao acolhimento, isso já pode começar desde a da infância, né? Porque muitas vezes quando a gente fala sobre o suicídio, a gente lembra logo assim de um adulto, né? De um adolescente. Mas esse cuidado deve ser observado desde criança, né? Porque os traumas vão acumulando. Vão, com certeza. É uma das áreas em que eu sou aprofundada, que é a psicanálise, que remete desde todo aquele processo gestacional. Desde quando aquela mamãe estava grávida, o que ela sentiu, o que ela transmitiu para essa criança, porque no momento da gestação a criança já vai sentindo tudo aquilo, porque transmite energia, mesmo dentro da barriguinha da mamãe. Então, depois ela nasce, tem todo aquele processo de infância. Às vezes, sim, uma criança que sofreu por alguns traumas lá na infância, às vezes ficou ali esquecido porque foi um trauma. Então, ela guardou, ela se resguardou. Mas que na vida adulta pode aflorar e pode soltar. E ela fala, nossa, mas por que eu sinto isso? Eu nunca entendi o porquê. Às vezes aconteceu algo lá na infância e que remete na vida adulta. Eu falo isso porque meus pacientes, às vezes meus pacientes, eles falam, nossa, Anne, mas por que eu sinto isso? Aí eu questiono eles, será que não aconteceu alguma coisa lá na sua infância? Pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai. Às vezes aconteceu algo sim, e como era um trauma, um medo, você guardou para si. Às vezes a mamãe tentou ajudar, o papai também, mas não foi resolvido, porque precisava às vezes de um profissional para resolver e para fechar esse trauma, né? Muito bem. Em relação à escola, como é que você vê o ambiente escolar? Ele pesa na saúde mental? Porque a criança, hoje em dia, ela está indo para a escola cada vez mais cedo, né? A gente já tem criança de 6 meses indo para a escola todo dia. Isso é algo que nas escolas hoje em dia a prefeitura foca bastante. Nós temos o Fortalecendo Sonhos, que proporciona e ajuda todos os profissionais, desde uma criança, estagiários, professores, gestão escolar. Se às vezes algum funcionário da escola precisa também, é feito esse encaminhamento para que todas as pessoas que trabalham na escola tenham, sim, uma saúde mental de qualidade. E as mães, os pais, em que aspecto eles precisam ficar atentos às crianças quanto a isso? Perfeito. O momento em que eles ficam mais quietinhos, eles não querem ter muito contato, eles ficam mais retraídos de não querer abraçar ninguém, às vezes de querer ficar muito no celular, jogar muito, isso não faz nada bem para a saúde mental deles.
acaba tendo uma regressão, sim, na escola. Os amigos que ele tinha, às vezes, ele conversa com um ou dois, ele tinha, às vezes, uns 10, 15 amigos. Ele não vai ter contato com vários porque ele não quer falar o que está machucando. Então, é uma forma dele se blindar. Ele guarda tudo para si, aí tá tudo bem. E você pergunta se está tudo bem, eles vão falar sim, está tudo bem. Mas a aparência deles não está bem. Uma criança, quando está apática, ela fica muito triste e ela só fala sim, não. O básico. O que chega para ti lá, pela sua experiência, essa criança, em algum momento eles conseguem perceber que tem que buscar ajuda e buscam ajuda? Geralmente, na escola, eles vão contar para o professor que eles têm mais afinidade. Isso é bom porque a escola, ela proporciona vários momentos para que nós, professores, temos esse contato. Se a gente percebeu algo, a gente avisa a orientação da escola, a orientação conversa com a coordenação ou direção, dependendo do assunto, né, da gravidade. E aí a gente já chama a família para fazer esse momento para entender o que está acontecendo. Porque a criança relatou para a gente, nós, enquanto escola, não podemos ser negligentes de não ajudar essa criança. Muito bem. O bullying tem a ver com essas situações todas? Às vezes pode acontecer sim, porque tem crianças que às vezes a forma de defesa dela é fazer o que eles fazem em casa. Às vezes o papai e a mamãe soltam uma piadinha, uma alfinetada, e a criança é o espelho dos pais. Ela aprende Ela pelo repete. exemplo. Infelizmente, né? Alguns assuntos, né, que o pai e a mãe às vezes reproduz ali, acho que a criança não viu, mas eles veem tudo, eles escutam tudo. Às vezes o adulto pensa, mas não está escutando, está ali dormindo. Mas eles escutam, mesmo que está ali quase cochilando, a criança ela é muito esperta nessa parte. Então, às vezes, é importante, sim, o adulto ter cuidado, porque eles eles reproduzem tudo. Perfeito. Diga, Milena. Doutora, às vezes a criança tem essa dificuldade até em falar, né, que o que está sentindo, em até citar essa situação de não querer mais viver ou algo assim. O adolescente, o adulto, ele já, quando ele já verbaliza isso de uma forma bem nítida, né? Tô cansado dessa vida, quero morrer, com essas palavras, né? Quero pôr fim nesse sofrimento. E quando vem o pensamento de cometer um suicídio, é comum as pessoas terem esse pensamento, pessoas que não estão tendo uma crise, por exemplo, de depressão ou algo assim? Ou quando que eu tenho que me preocupar com esse tipo de pensamento? Quando os pensamentos negativos começam a surgir no nosso cérebro, a gente já tem que se policiar. Por quê? Eles estão acontecendo porque eu não estou me sentindo bem. Algo ruim está acontecendo, às vezes, na minha vida, eu não busco uma solução, eu não busco saída. Tudo que está acontecendo é só comigo. Eu sou a vítima de tudo, eu sou coitadinho, a coitadinha. E aí é que está o perigo. Porque todos nós passamos por problemas e dificuldades. A diferença é que nós buscamos uma saída que seja de forma mais clara e objetiva. Se eu estou com alguns problemas psicológicos, eu vou buscar o psicólogo, dependendo do caso, o psiquiatra. Se eu estou com dificuldades ali, percebendo alguns sinais e sintomas no meu corpo, eu vou buscar a ajuda de um médico. Então, tudo isso depende, né, dessa pessoa. Se ela está muito triste, quem está ao lado dela tem que orientar, falar, olha, seria interessante você buscar ajuda, eu sou sua amiga ou seu amigo, mas eu quero que você busque ajuda profissional para que você se sinta bem e volte a ter a vida que você tinha antes. Porque quando a pessoa está triste, negativa, ela não vai bem no trabalho, não vai bem na amizade, no casamento, não vai bem em lugar nenhum, porque ela não se sente bem para fazer nada. Primeiro que ela não quer, às vezes, nem levantar da cama, infelizmente. Então, ela não quer se arrumar. A vida dela é como se tivesse acabado. Ela não vê sentido. Então, por isso a importância do Setembro Amarelo, para que as pessoas vejam que tem, sim, ajuda, tem saída, e que você resolver as coisas é a melhor solução. Não pensar em coisas ruins da sua vida. Porque nós temos que dar valor à nossa vida. Eu falo assim para os meus alunos que muitas pessoas têm dificuldades lá fora, queriam ter o corpinho que eles têm, né? Uma criança saudável, e não tem, às vezes está lá no hospital, passando por dificuldades, né? Alunos mesmo até na nossa escola, que passam por dificuldades. Então, eles precisam entender desde pequeno que é importante amar a vida, e que tudo tem saída, e que, se não está legal, busca um profissional. Que todos podem ter acesso, porque esse serviço ele é público, inclusive, não é só no privado, no particular, né, Anny, que tem que lembrar isso. Perfeito. Hoje em dia, a nossa saúde tem melhorado bastante também com relação à saúde mental. Se você não está bem, você tem que se procurar uma unidade de saúde. Tem também fortalecendo sonhos, se for uma criança ou profissional que esteja ali no ambiente escolar, vai ter, sim, esse acolhimento, essa ajuda para que esses profissionais estejam ali, esses alunos também, estagiários,
né? Todos tenham esse momento de acolhida e que resolvam aquilo que está machucando dentro de si. Porque é algo que não está visivelmente. Estou com ansiedade, estou com depressão. Por isso que o povo fala que é frescura, porque não dá para ver uma perna cortada, uma cabeça sangrando, aí não tá doente, né? Tem esse preconceito, inclusive. Perfeito. Porque quando se trata de saúde mental, a gente tem que, sim, buscar ajuda para resolver, porque quanto mais você deixa para depois, pior fica. Porque tudo vai aumentando, a pessoa não busca melhorias e a pessoa vai se sentir a pior pessoa do mundo. E esse não é o nosso papel enquanto psicólogo, enquanto ser humano. Nós temos que ajudar quem está do nosso lado. Mesmo se às vezes a gente não tem muita afinidade. Mas então, às vezes, buscar alguém que está ali perto para ajudar, para que essa pessoa se sinta bem. Porque toda a vida é importante. A pessoa mandou aqui que é fácil falar quando tudo vai bem. É verdade, mas tem que dar o primeiro passo, não tem? Perfeito. Hoje em dia nós temos vários profissionais, não só psicólogo, que o psicólogo, vou relembrar aqui, tem muitas pessoas às vezes procuram, mas você receita remédios, doutora? Psicólogo não, somente terapia, né, um acolhimento, fazer a terapia em si, e já o psiquiatra, ele busca sim o momento de acolhida e com a medicação para que essa pessoa melhore. Eu falo que os dois são um combo completo. Quanto mais você buscar ajuda profissional para resolver aquilo, para não afetar a sua vida, é a melhor saída. Nem todos nós vamos ter uma vida perfeita. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é fácil falar, você é da saúde. Eu também passo por dificuldades. Mas a diferença é que eu vejo saída e eu busco ajuda, na terapia também, para resolver aquilo que não está me fazendo bem. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa, não é tudo que acontece é só comigo. Não, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Tem perrengue para todo lado, todo né? mundo. Muito bem. Diga, Milena. Inclusive, quando a gente fala da questão psicológica, muitas vezes as pessoas só pensam assim, a pessoa está com esse sentimento porque ela está depressiva ou porque é só uma questão emocional. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, o endividamento faz com que a pessoa tenha, né, afete o emocional dela para que ela comece a ter esse pensamento. Mas aí ela tem que ter a consciência de procurar ajuda para tratar o emocional, para que ela possa se conduzir de uma forma melhor para resolver o problema financeiro. Porque não vai resolver simplesmente ela indo lá e pondo fim na vida dela. Então, assim, porque a gente fala isso porque existem, né, alguns que são exatamente por conta de uma situação como essa, né? Então, assim, tem vários os motivos que as pessoas acham que resolveria, né, fazendo esse tipo de coisa. E uma outra situação importante também, quando a gente fala do acolhimento, é que quem está de fora não está sentindo a mesma dor que a pessoa, né? Perfeito. Então, a maioria das pessoas, quando relatam pra gente que querem pôr um fim na própria vida, elas estão com sofrimento, elas estão sentindo uma dor, né, que a gente não consegue visualizar. Não. E elas querem, na verdade, fazer com que aquela dor saia. Tem gente que fala assim, nossa, mas parece que tem algo entalado, um peso em cima de mim. Realmente, a sensação é essa. Como se você se sentisse sufocado. Você está sobrecarregado ou sobrecarregada com aquela dor, aquele sofrimento, que você, às vezes, tentou falar para uma amiga, mas as amigas, às vezes, não conseguiam te entender, e, às vezes, fala alguma coisa e você vai ficar pior, porque você vai falar assim, eu não quero falar isso para minha amiga, porque ela vai sentir a pior pessoa do mundo, porque nunca percebeu isso em mim. Então, pequenas palavras que, às vezes, quem está ali perto, infelizmente, não consegue ter essa acolhida, porque não é o papel deles. E eu entendo muitas pessoas que falam assim, por quê? Porque esse é o papel dos profissionais da saúde. Para isso que nós existimos aqui, para ajudar as pessoas, para falar, para que essa pessoa melhore e não se sinta, nossa, mas a pessoa está me machucando de novo, buscar ajuda, ela está me ferindo. Não, nós vamos falar de um jeito com que essa pessoa entenda que está passando por dificuldade, mas que ela está sendo acolhida e que vai dar tudo certo, que ela vai melhorar e que não é o fim do mundo. Muito bem. O seu recado, então, eu preciso avançar um pouquinho mais com a Anne aqui, né, para quem está nos ouvindo, Setembro Amarelo, que sirva realmente de um momento de reflexão para a gente, né? Com certeza. Lembrar que isso deve ser trabalhado o ano todo. Terapia não é só em setembro, é um Setembro Amarelo, é no finalzinho do ano, porque às vezes as pessoas estão ali se sentindo sobrecarregadas e tudo mais, acabam lembrando da ajuda profissional. Porém, isso é um processo diário. Assim como nós temos que fazer a faxina na nossa casa, nós também temos que fazer uma faxina na nossa psique. Fazer com que ela fique bem limpinha, organizada, arrumada, tirar aquilo que não está fazendo bem. Por quê? Porque se a gente não faz isso em casa, tudo acumula,
A sensação é a pior coisa do mundo. Do mesmo jeito, a nossa psique. Nós temos que organizar, deixar tudo limpinho, para que as coisas consigam fluir bem do lado de fora.